Olha, para qualquer pessoa que cria alguma coisa, pode ser um livro, uma música, um quadro, a pergunta que sempre bate é: tá, mas quanto vale o meu trabalho? É aquela briga, né, entre a paixão que a gente coloca e o que o mercado espera. Hoje a gente vai mergulhar na história de um autor que conseguiu transformar essa angústia toda num método. Um método bem claro e estratégico para definir preços. Pois é, e essa frase aí, definir o preço pelo sentimento? Nossa, quem nunca? É por aí que muita gente começa. É super natural, mas também é um tiro no escuro, né? O grande problema é que mesmo que você acerte o preço, você não sabe por quê. E se errar, também não sabe. Fica tudo meio no achismo. E aí que entra a grande virada. A pergunta de US$ 1 milhão é: como é que a gente sai desse achismo e cria um sistema de verdade, que dê para analisar, para ajustar e, o mais importante, que seja intencional? É exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. A jornada do caos para a clareza na hora de colocar preço nas coisas. Então vamos lá, mergulhando nessa primeira parte. A gente precisa entender que o primeiro passo para ter clareza é uma mudança de mentalidade. Uma mudança fundamental em como a gente enxerga o que o preço de um livro realmente significa. A grande virada de chave é exatamente essa aqui, ó. Preço não é só matemática de custo mais lucro. Preço é uma mensagem. É o jeito que você posiciona seu livro para o mundo, sabe? É como você diz para o leitor: olha, meu livro se encaixa aqui. É, no fundo, uma declaração de valor e pura estratégia. E agora a coisa começa a ficar mais interessante, porque o preço final de um livro, na verdade, depende de um monte de fatores, vários mesmo, bem além do que a gente imagina. E a nossa intuição sozinha simplesmente não dá conta de pesar todos eles, de ponderar cada um com o peso certo. É aí que o sistema entra. Olha só que interessante os critérios que esse autor levantou. O preço é tipo uma equação complexa que mistura várias coisas. Tem os fatores objetivos, como o número de páginas, claro, mas tem também os psicológicos, tipo aquele preço que termina em 0,90, sabe? E ainda entram os fatores comerciais, os estratégicos e até a reputação do livro, com as avaliações. E o mais importante, cada um desses critérios tem um peso diferente na balança. E esse aqui, o da função estratégica, é genial. Pensa assim, nem todo livro no seu portfólio tem a mesma missão, certo? Tem aquele livro que é a porta de entrada, que precisa ter um preço mais amigável para atrair gente nova, e tem aquele outro que é o livro âncora, que serve para construir sua autoridade e por isso pode ter um preço maior. A função de cada livro, então, vai ditar a estratégia do preço dele. Faz todo sentido, né?
Agora olha como o método fica sofisticado. A reputação, que é algo meio subjetivo, aqui vira matemática. O sistema inteligente ele usa uma lógica de saturação. O que é isso? Bom, o peso das avaliações vai crescendo, mas só até certo ponto. Para evitar que um livro com, sei lá, 1000 avaliações custe 10 vezes mais que um com 100, sabe? É tipo a lei dos rendimentos decrescentes. A matemática aqui serve para trazer equilíbrio, para ponderar a reputação de um jeito justo. Ok, muito legal na teoria, né? Mas e na prática? Como é que todos esses conceitos se organizam num modelo que realmente funciona? Vamos espiar por dentro desse sistema? A parte mais bonita é ver como as regras e os dados de cada livro conversam entre si. E a chave de tudo é essa organização aqui. Basicamente, o sistema é dividido em duas partes. De um lado, você tem os dados crus de cada livro, número de páginas, ano, nota, essas coisas. Do outro, você tem os parâmetros, que são as regras do jogo. E essa separação é o pulo do gato. Porque se você quiser mudar a estratégia de preço de tudo, você mexe só nas regras, nos parâmetros. E não precisa ir de livro em livro alterando um por um. É genial. E aqui está a famosa sala de máquinas do sistema. Dá uma olhada. Cada linha dessa planilha é uma regra, uma definição. Ali se definem bônus, penalidades, percentuais, limites, tudo. Em vez de colocar números chumbados na fórmula de cada livro, as fórmulas vêm buscar os valores aqui. É o que transforma uma simples planilha num sistema vivo, totalmente adaptável. Certo, a gente já viu os ingredientes e organização. A pergunta agora é, como é que tudo isso se junta para cuspir o preço final? É aqui que a mágica acontece, onde todos aqueles critérios que a gente falou são combinados para chegar num resultado único e, o mais importante, ponderado. E o processo tem uma lógica bem clara, passo a passo. Primeiro, o sistema calcula um lucro base, que a gente já vai ver como funciona. Com esse lucro em mãos, ele estima um preço já pensando nas taxas da plataforma. Aí vem o truque psicológico. O sistema arredonda esse preço para cima para terminar em 90 centavos, que é mais vendedor. E, por fim, ele faz a conta inversa para saber qual valor certinho o autor precisa colocar lá na Amazon, por exemplo, para chegar nesse preço final. Zero adivinhação, tudo calculado. E essa tabela é o coração do sistema. É aqui que o famoso resultado ponderado nasce. Olha que simples e poderoso. Ela cruza duas informações-chave, a importância estratégica do livro, de I1 a I4, com o tamanho dele, o número de páginas. Então, um livro de entrada, I1 e curtinho, vai ter um lucro base ali de R$10. Já um livro principal, I4 e bem grande, vai partir de um lucro de R$75. É a estratégia virando número, preto no branco. Beleza. Agora que a gente já viu como o sistema funciona por dentro, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Entender a transformação que um método desses proporciona. E olha, vai muito além de só chegar num número. Vamos só lembrar de onde a gente partiu. Do mundo da intuição, do sentimento, onde cada preço era uma decisão isolada, sem consistência, quase um palpite. E agora, olha só o depois. Este slide resume tudo. O preço deixa de ser só um sentimento e vira uma função, uma fórmula. Uma fórmula que, de forma consciente, equilibra tudo. O custo, a estratégia, a reputação e até a psicologia de quem compra. É a clareza em forma de equação. E como o próprio autor diz em uma frase perfeita, a gente transforma a precificação em estratégia e a estratégia, por sua vez, vira uma consciência aplicada ao mercado. Ou seja, não é mais sobre reagir ao que acontece, mas sobre agir com intenção. Cada preço passa a ter um porquê. Isso traz uma paz, um controle para o processo que não tem preço. E para fechar, fica uma reflexão, porque esse método de transformar intuição, sentimento, num sistema ponderado, bom, isso não vale só para precificar livros, né? A pergunta que fica no ar é, em que outras áreas da nossa vida, seja profissional ou até pessoal, a gente pode trocar o puro sentimento por um sistema e, com isso, ganhar mais clareza, mais estratégia e, no fim das contas, mais consciência.